Eu olho para a cruz e para a cruz eu... Oi, meus irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Eu queria refletir um pouco com vocês sobre a grandeza do sacrifício de Cristo e quão pequenas as coisas que a gente passa nesse mundo são perto de tudo isso. Lá no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 33, ele vai falar: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui Jesus está falando isso na noite que ele vai ser preso para ser crucificado no dia seguinte, vai passar a noite sendo torturado e sendo xingado pelos sacerdotes, né? E daí ele vai falar para os discípulos que eles vão passar aflições muito maiores. Eles passaram do que nós hoje em dia temos que passar, e certamente muito menor do que Jesus passou. A gente pode pensar em doença, todo mundo vai lembrar da situação que a gente está vivendo de pandemia e de morte, né, junto com desemprego, com família tendo problema e várias outras coisas que essa situação que a gente está vivendo acaba trazendo pra gente, mas isso não chega nem perto do sofrimento que Jesus teve nessa noite, que Jesus teve que aguentar por nós. Algumas coisas pra gente refletir sobre esse sofrimento. Primeiro, que a gente é pecador, a gente é falho e a gente merece o sofrimento que a gente tem. Jesus era alguém que não merecia nada do que ele estava sofrendo, mas ele, por iniciativa própria, por vontade dele, decidiu sofrer isso. E aqui ele está falando: eu venci o mundo, e ele já sabia que ele ia vencer antes de ter sofrido todas as coisas que fizeram com que ele vencesse, que foi a crucificação e todas as consequências da crucificação. E logo na sequência ali, no capítulo 17, ele vai dizer, né, na oração sacerdotal dele, né: não peço que os tires do mundo, se referindo aos discípulos, mas que os guardes do mal. Aqui ele está dizendo que ele já falou várias vezes, né, que, ao longo dos evangelhos, que era ele não veio para resolver os problemas, né, seja nos tirando fisicamente do mundo, arrebatando todo mundo, ou criando uma separação física dos escolhidos e dos não escolhidos no mundo, e nem criando uma bolha de proteção em volta daqueles que são crentes, mas sim mudando a percepção e as prioridades daqueles que são seguidores dele, para daí sim, com essa percepção, poderem não ser afetados pelo mal. Então, a forma como Deus nos guarda do mal é fazendo com que o mal que a gente sofre nesse mundo, as aflições que a gente sofre nesse mundo, elas sejam pequenas em comparação com aquilo que ele tem reservado para nós. Então, se a gente pegar o exemplo de Paulo ali, Paulo, né, ao longo do ministério dele, ele foi apedrejado, ele teve que fugir, porque senão ele ia ser morto. Eventualmente ele foi preso, ele passou por um naufrágio antes disso, foi picado por cobra, então ele foi preso mais de uma vez. Então essa vivência de Paulo fez com que, né, ele fosse forçado a revelar nas cartas dele o jeito que ele pensa, né, que fazia com que isso não fosse importante. Então, ele vai falar lá em Filipenses, né, capítulo 1, versículo 21, portanto, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E ao longo de Filipenses, ali, que ele escreve já na prisão, ele vai falar, né, várias vezes disso. Lá no capítulo 4, quando ele está terminando a carta, ele vai dizer que ele aprendeu a viver, né,
em todas as circunstâncias. Ele aprendeu sendo humilhado e sendo honrado, tendo fartura e passando fome, tendo abundância e tendo escassez. Então ele soube perceber no Evangelho de Cristo a necessidade, o único suprimento que ele precisava. Então, mesmo tendo abundância, ele sabia que o que ele precisava de fato era o Evangelho de Cristo, e a abundância não tinha toda essa importância que várias vezes nós damos. Assim como a escassez, que várias vezes para nós é algo terrível, ele sabia que aquilo ali era algo passageiro e que tinha alguém muito mais importante do que isso. Então, a minha exortação para mim mesmo e para todos nós é que a gente saiba olhar para esse mundo e colocar Cristo em primeiro lugar, assim como Paulo fez, e perceber que essas aflições todas que nós passamos são muito pequenas em comparação com aquilo que Cristo fez por nós e em comparação com o que Ele tem reservado para nós. Então, que a gente possa ter a mesma atitude de Jó lá, que ele teve no começo do livro, que é o que Deus dá, Deus deu, Deus tirou, mas louvado seja o nome do Senhor, né? Então, porque Ele merece ser louvado independente do que está acontecendo. Então, que a gente possa ter essa atitude e saber reconhecer a grandeza e a provisão de Deus em todas as situações. Que Deus nos abençoe.